de volta. Se o seu cotovelo for para trás, a pessoa vai conseguir invadir rápido o seu espaço. Seu cotovelo tem que estar colado no corpo. Se ela começar a pressionar, ela tem que conseguir transpassar o cotovelo, porque não vai conseguir. Eu crio uma trava. E aí o braço está na minha frente. Agora eu só redireciono o quadril, ela sai da linha. Tá vendo aqui? Você tem uma briga pela linha. Ela está travando, pronto. Ela vai começar a sair da linha, desalinhar. Primeiro é a mesma coisa, está colado no corpo, eu mantenho colado no corpo. Aí você faz. Né? Isso tem diversas práticas milenares, né? Pega, por exemplo, né? A gente vai fazer clean. Você não pode estar aqui. Se está aqui, você não vai aguentar. Quando você vai fazer peso olímpico, né? No peso olímpico é uma barra, né? Então, quando você faz, você tem que estar fechado aqui na sua frente. Se você a barra abrir, você não vai aguentar. Quem vai fazer kettlebell, que é aquela chaleira, tem que estar colado aqui quando você faz. Vai abrir, você não vai aguentar. Seu braço tem que fechar. Então, seu cotovelo tem que alinhar com o seu tronco. Ele não pode estar desalinhado com o seu tronco. Senão ela empurra, sai. Você tem que estar fechado. Se ela empurrar, você sente na hora com o seu corpo, ou você consegue parar essa pressão, caso você sente que o empurrão não vai mover o meu tronco para trás. Se for o empurrão que vai mover meu tronco para trás, eu sinto e deixo isso ser dissipado. Você forma ao mesmo tempo uma potência estrutural, e caso você sinta que você não sustenta essa potência, você torna como se fosse um radar, ele é sensível para você dissipar. Tá? Aí, segura com as duas. As duas mãos fechadas. Tentinage. É a mão do pé de trás que sobe. A mão do pé da frente abaixa. Todos os movimentos são assim. A mão do pé de trás sobe. A mão da frente abaixa. A mão do pé de trás sobe. A mão do pé da frente abaixa. A mão do pé de trás sobe. A mão do pé da frente abaixa. A sua mão do pé de trás sobe. A mão do pé da frente abaixa. A mão do pé de trás é céu. A mão do pé da frente é terra. A mão do pé de trás é yang. A mão do pé da frente é vou continuar tentinage, céu e terra. Tá? A mão você vai acender, vai subir, ela vem por dentro. A mão vai abaixar, na hora da projeção ela vai ficar por fora. Tá? E os braços vão estar nesse movimento yin e yang. As suas pernas também. Só que você vai fazer essa oposição. O lado de trás é o lado mais distante, o lado mais escuro. Imagina que fosse um sol que está batendo. Aqui é o lado que está iluminado, aqui é o lado da sombra. Então o lado de trás é o yin, a perna. E aí eu vou movimentar o yin com o yang. O lado da frente é o yang. E o yang vou movimentar com o yin. Então, os opostos, tá? Tem aqueles dois. Está fazendo isso no seu corpo. Está aprendendo a ajudar. Eu posso ser comunidades. Por último, você vai exercitar a projeção. Isso aqui, quando você faz esse trabalho, você ganha muita potência. Você ganha muito vigor. E é ótimo. Tá? Só que acontece que se ela cair e puxar o meu corpo dessa forma, puxa, você vai cair junto, você não tem freio. Nem tudo é só potência. Tenta você ter uma Ferrari e Fusca. Fusca aqui é Fusca também? Não adianta você ter uma Ferrari com freio de bico, certo?
Você não quer ganhar uma Ferrari de presente sem freio. Não tem sentido. Você tem uma cena muito potente, você não tem um freio tão potente. É peso e contrapeso. Então, se você vai projetar, seu calcanhar está no chão, para que você tenha um freio. É o freio não só para ela me puxar, é o freio a minha própria potência. Do contrário, aquilo que é a minha qualidade fica a minha ruína. Eu jogo muito forte, eu perco o equilíbrio e me desfaço. Então você está aqui nessa posição, é também de estar criando. Como que o ato de projetar seja, né, o freio, você tem que estar sempre junto, em harmonia. Não a mais ou a menos. Tudo unido, tá? Vai. Vai segurar com as duas mãos. De acordo. Agora também, Yin Yang. A gente vai inverter. Ele está no alto, eu estou embaixo. A gente vai inverter. Termina eu no alto, ele embaixo. Quem está machucado aí faz de pé, tá? Só que aí de pé você vai trocar as pernas, depois entra. Aí aqui, quando é Ramihandati, o parceiro não vem pela frente, o parceiro vem numa diagonal. Bom, segurou. Aí aqui, tem o perigo daquela perna, você vai fazer essa pressão, você vai erguer, tá? Você também pode segurar firme, você pode desequilibrá-lo para baixo e aí depois erguer. Quem está começando só faz esse desequilíbrio para o alto. Você já faz para o alto e entrando. Aí aplica. Shihonage. Entrando direto com o pé próximo ao parceiro. Ura. Pisa do lado externo. Faz esse desequilíbrio para o alto. Aí aplica. Shihonage. Ura. Tenta manter sua postura alinhada. Você subir alinhado. Geralmente a gente começa com os anos subir assim. A pessoa, a gente vai ficando, tá sentado, vai ficando cada vez mais velho, você leva a cabeça para frente e aí sobe. Você tem que manter como se você tivesse um fio te puxando para o alto. Você subir ereto. Tá alinhado. Você não se estrutura nele, no seu centro. Começa ajoelhado, termina de pé. Começa ajoelhado, termina de pé. Exatamente esse movimento, só que você vai estar aqui. Muitos de vocês estão saindo com o pé de trás. Você vai sair direto com o pé da frente. Direto, é direto, direto. Direto com o pé da frente. É direto. Tá? Cuidado pra você. Vai fazendo 1, 2, 3. Quando você está em pé, se ele passar direto assim, né, só fazendo o golpe, não como exercício, isso, você tem o risco de você ser arrastado. Eu estou abaixado, esse risco aqui quase não tem. Você tenta passar minha perna aqui, não tem. Aí eu já... Além disso, tem dois trabalhos, né? Como eu vou ter que cruzar aqui, tem o perigo daquela perna, não tem? Você passa perto.
qualquer arte marcial, você tem duas coisas. Ou você afasta, ou você junta completamente, clincha, tá? Claro que se eu fosse enfrentar o Floyd Mayweather, eu com meus parcos anos de boxe, eu sei que eu vou apanhar. Mas eu tenho uma coisa que eu vou fazer. Eu vou clinchar ele, vou abraçar ele e ele não vai fazer nada, tá? É isso que você vai fazer aqui. Eu poderia afastar ou eu vou clinchar. Pá, pá. Eu vou para dentro. Porque eu sei que eu tenho que cruzar aquela linha central. Quando a gente está de pé, né, em pé, é mais fácil você ser derrubado do que você estar agachado. Então, se você tem medo de ser derrubado, é melhor você lutar agachado, tá? No dojo a gente faz randori, né? No final, livre. Eu sei quando o aluno está meio com medo e cansado, quando eu vejo meus alunos já tipo, eu não conheço o Carlos, eu já vou fazer o randori e rami randate. O Carlos pensa, nossa, ele é muito bom, ele vai querer lutar comigo assim. Eu olho e falo, que malandro, né? Tá cansado ou tá com medo de ser derrubado, porque aqui já está mais difícil ser derrubado. É por isso que artes marciais no chão, eles preferem às vezes começar assim. Porque, né? Tipo, derrubado eu não vou ser, entendeu? Eu já estou no chão. Ah, você não está entendendo, tá? Então eu vou te explicar. É mais fácil você derrubar uma girafa, dar uma rasteira numa girafa, do que você dar uma rasteira num jacaré. O jacaré está coladinho aqui no chão. Você tira uma, tira a outra, ele sustenta. A girafa está lá no alto, você tira uma, pá, ela vai cair e a queda para ela, quanto mais alto, é bom que a gente está na mesma, né? Às vezes quando eu viajo para outros países, aí os ditados não são os mesmos, mas quanto mais alto, maior a queda, tá? Então aqui eu vou passar perto dele e para dentro dele, e direto, eu não vou parcelar. No Brasil a gente... ninguém tem dinheiro, tudo a gente paga parcelado. Quantas vezes? Aí a gente vai dividindo o pagamento. Não, você não pode fazer isso, você não vai dividir o pagamento. Você vai entrar, aqui fala à vista. Quando a gente fala, quando você paga de uma vez só, é à vista, no português, né, no Brasil. Você vai pagar de pronto, pá, pá, de pronto, direto, tá bom? Direto, pá. Curto, rápido, direto. Ai, Deus. Tem que conseguir, né? Você não vai precisar fazer isso hoje. Mas se houver necessidade, você tem que conseguir agachar o máximo e aí levantar, tá? Só que a sua mão, ela não pode acontecer isso. Porque daqui agora, me abraça, gente, e me empurra com o seu quadril. Ele vai me derrubar. A mão sobe, o corpo abaixa. Agora tira. Tem uma distância. Vai ter uma distância. Aí você aplica. Mas você não precisa fazer. Mas o fato de não precisar fazer, e você não precisa realmente fazer isso hoje. Mas você, na sua prática, você tem que conseguir ser capaz de agachar e levantar. Por isso que você tem que treinar. Por isso que quando você vai treinando, cansa, né? Mas se você está bem do joelho, enquanto você estiver bem, abaixa, levanta. Não, sabe? Não economiza nisso. Quando você começar a realmente ter dor, aí tudo bem, aí já acabou, aí você poupa. Mas estando bem, faz. Levantou, se for necessário, abaixa bem. Depois levanta. Aí com o passar do tempo você faz isso sem precisar abaixar muito. Tá bom? Mas treinando mobilidade. Sempre você pode mover o seu corpo.